Em 2016 eu me mudei para a Irlanda. 1 ano e meio depois estava nos Estados Unidos. Eu desisti da Irlanda depois de 3 meses morando lá. Fica aqui até o final e eu vou te dizer por que eu desisti da Irlanda. Fala pessoal, meu nome é Daniel Kiel e aqui no Carreira no Tio Sam eu simplifico a sua vida nos Estados Unidos falando a realidade para quem quer construir um caminho concreto, um caminho estável para você mesmo e para sua família aqui nos Estados Unidos. Eu trago lições, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, com o objetivo de ajudar você do outro lado a conquistar o teu sonho, talvez de uma carreira internacional. Não precisa ser só nos Estados Unidos, apesar do foco ser nos Estados Unidos. Muito do que eu falo, ele é aplicável para qualquer um que queira sair do Brasil. Afinal, para mim, continua sendo mais do que nunca a melhor saída do Brasil acaba sendo sempre o aeroporto. E hoje eu quero falar com você um pouco sobre por que eu saí do Brasil, por que eu fui para a Irlanda e por que eu desisti da Irlanda depois de 3 meses morando naquele país. Bom, primeiro eu saí do Brasil pelo mesmo motivo que hoje eu não quero voltar, apesar de que eu confesso, seria tentador voltar, porque depois que você sai do Brasil, constrói um patrimônio em outra moeda, o real desvaloriza, você pensa, eu confesso, a gente pensa em voltar às vezes, e acaba fazendo as contas e fala, beleza, matematicamente talvez valha a pena, mas o mesmo motivo que me tirou do Brasil não me faz voltar, que é a violência. Fora os outros aspectos, corrupção, tudo isso, mas violência é algo que pega muito para mim, porque eu tenho 2 filhos pequenos, eles tinham 8 meses de idade e 2 anos de idade quando eu saí, agora minha menina está com 11, meu menino está com 10 anos, e o mesmo motivo que não me faz retornar ao Brasil. Mas enfim, em 2016 saí do Brasil por esse motivo, fui para a Irlanda. Eu falo muito no canal a importância do planejamento. Eu fui para a Irlanda já com trabalho garantido. Quer dizer que você precisa ter a proposta de trabalho antes de sair do Brasil? Talvez não. No meu caso, eu me senti muito mais confortável em ter a proposta antes de jogar tudo por alto, porque, afinal, né, não acredite em tudo que você vê no YouTube, que você precisa recriar a tua vida do zero. Não é assim. Né? Quem é pai de família, tem filhos, sente essa pressão. Se você faz isso de sair para outro país sem ter uma proposta de trabalho, eu acredito que seja possível, em primeiro lugar. Mas é uma situação tão estressante, ou pode se tornar uma situação tão estressante, que eu não desejo que alguém faça isso. Eu fui com uma vaga de trabalho, deu certo, graças a Deus, fui para a Irlanda. País maravilhoso. Eu fiquei em Galway, e eu fui primeiro, antes da minha família, é importante, família para mim é sempre prioridade, minha esposa, meus filhos. Fiquei lá um mês sozinho, procurando acomodação, entendendo como é que era o ambiente, quais eram os melhores locais para morar. E eu morei numa cidade chamada Galway, que eu tenho um carinho absurdo. As pessoas daquela cidade foram tão acolhedoras. Mary e Pat McCann foram as pessoas que me fizeram sentir confortável em uma situação desconfortável. É um casal de aposentado que me recebeu no seu Airbnb, digamos assim, enquanto eu não encontrava um local para ficar. É uma cidade muito de cultura artística, um hub na Europa, muitos estudantes vão para lá trabalhar, vão fazer intercâmbio por ali também, e brasileiro também, um monte de brasileiros. Na época, 2016, já tinha uma lojinha brasileira, mas é uma cidade muito pequena. O que para mim foi uma mudança muito grande, sair de São Paulo, a cidade de São Paulo, para uma cidade que é do tamanho de um ovo. Galway é muito pequeno, porém Irlanda é pequena. Então as distâncias, na minha experiência ali em Galway, as distâncias são muito menores. Então quando eu pegava o final de semana para passear, era incrível. A cada 10 minutos, talvez não, cada 20 minutos um castelo, cada 10 minutos um parque. E a minha família se adaptou muito bem ao clima, alimentação ok, a gente não gostava muito dos restaurantes, mas o povo muito acolhedor, muito verde, muita limpeza, muito parque, muito castelo, muitos pontos turísticos, 90% gratuitos talvez, muitos passeios gratuitos, cansei de fazer passeios. Para você que tem filho pequeno, ó, maravilhoso, Galway, adorei. O que me pegou e por que eu desisti de Galway e desisti da Irlanda? 2 pontos, eu vou começar por prioridade. O primeiro, talvez não seja surpresa para ninguém, o clima.
O clima realmente para mim pegou muito. Eu cheguei a achar, em determinada época, eu estava iniciando um processo de depressão. As vitaminas, você precisa sempre monitorar. Eu fiquei lá 1 ano e meio, nunca fiz um teste, um exame de sangue para ver como é que estava, como meu corpo estava reagindo àquela situação. Tive episódio de desmaio do nada em casa, provavelmente minhas vitaminas chegaram num nível absurdamente baixo. Mas enfim, depois de 3, 4 meses, eu já comecei a não gostar da experiência do clima. Mas era uma balança que eu pesava muito. Eu adorava o local, adorava as pessoas. Eu estava trabalhando na SAP também na Irlanda. Eu tinha uma experiência positiva ali na empresa. Tinha amigos. Então, eu ficava pensando, o que eu posso fazer? Tá? Então, o primeiro ponto foi o clima. E o segundo ponto foi o aspecto financeiro. Como eu falei em outros vídeos, já dei um step back na minha carreira, um passo para trás quando eu saí do Brasil, fui para a Irlanda. E ok, eu acho que é natural, faz parte de um processo de imigração, muitas vezes você olhar no long run, olhar lá no teu objetivo e se fizer sentido, dar um passo para trás para que você atinja o seu objetivo. E eu fiz isso quando fui para a Irlanda. No Brasil eu tinha uma posição consolidada e virei eu trabalhava com recém-formados, recém-graduados na Irlanda, que para mim foi uma experiência muito boa também, muito, muito interessante, muito legal. Mas eu não tinha oportunidade de progredir muito ali. Primeiro porque não existiam muitas empresas ali ao redor de Galway que oferecessem um salário para mim atrativo. Segundo, que mesmo que eu recebesse uma proposta muito boa de trabalho, seja na SAP ou alguma outra empresa, eu ainda teria aquela primeira barreira, que é a barreira do clima. Então, quando eu me toquei disso, e eu conversei com minha esposa, de novo, família super importante, a gente falou, puxa, vamos tentar retomar a tentativa de ir para os Estados Unidos, porque eu estava trabalhando numa multinacional, de repente poderia me transferir entre, né, transferência internacional, visto L1, para quem busca aí um visto de trabalho para os Estados Unidos, visto L1 de transferência internacional, e eu acabei seguindo essa direção. Mas antes disso, o caminho foi longo, eu gravo outro vídeo falando sobre isso. Eu tentei aplicar para outras vagas ali da Europa e deu muito certo. Eu consegui proposta de trabalho porque realmente digamos, um ambiente mais propício a fazer negócios e contratações ali na Europa, mas a maioria dos países que eu recebi a proposta iam ser países que teriam o mesmo problema que eu tive na Irlanda, do clima, ou piores. Né? Suíça, por exemplo, é um país que paga muito bem, apesar de ter impostos muito altos também, mas ia ter problema do clima de qualquer jeito. O lugar mais próximo que eu quase acertei uma proposta foi em Portugal, porque você vai para o sul do Portugal, você tem uma vida muito agradável por conta do clima. Mas antes de ter assinado com Portugal, acabei conseguindo vir para os Estados Unidos. Mas enfim, recapitulando aqui no vídeo, eu saí da Irlanda porque eu não consegui me adaptar realmente ao clima irlandês, apesar de que adoraria voltar um dia para passear, rever alguns amigos, rever a Mary McCann, que foi a pessoa que nos abriu a porta ali, as portas para a Irlanda e nos fez sentir muito bem-vindos àquele país. Tá bom, gente? Então, quando estiver saindo do país, do Brasil, pensa nisso, não subestima o clima. Talvez você consiga facilmente, talvez ele seja o seu maior desafio durante uma reconstrução da vida, certo? E se você trabalha na área de negócio, trabalha com tecnologia, quer conhecer um pouco mais sobre como é atuar no mercado de Business Technology, SAP, eu sou um profissional que atua há mais de 20 anos, já trabalhei em empresas, trabalho hoje na SAP nos Estados Unidos, já trabalhei na Deloitte, na IBM, na ServiceNow, na Monsanto, e hoje eu sou o criador e fundador do SAP Unplugged, que é uma plataforma que ajuda profissionais a entrarem na área ou aqueles que já estão na área a darem o próximo passo. Então hoje eu estou liberando um e-book chamado The SAP Career Roadmap. O link está aqui na descrição, gratuito. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o que é SAP e quais são quais as possibilidades de você entrar nessa área, faz o download aqui, conecta comigo lá no LinkedIn e me manda suas dúvidas aqui no comentário o que você achou do vídeo, beleza? Valeu, um abraço, até a próxima.